Ainda de pé, meus irmãos, gostaria de receber aqui, em nome da Igreja Casa de Oração da Aliança, o nosso mais novo pastor, Miguel. Aleluia! Aleluia! Pode aplaudir. Amém? O pastor Miguel hoje, graças a Deus, oficialmente está retomando ao culto da Igreja Casa de Oração da Aliança. Nós oficiais já tivemos o privilégio de ser ministrados pela vida dele na última consagração e hoje aprove Deus prepará-lo para o culto dos homens para trazer então uma palavra para os homens. Eu pedi gentilmente que vocês estendam as suas mãos para cá. Amém? E ore ao Senhor, não se limite à minha oração. Abra a sua boca, agradecendo pela vida dele, agradecendo pela palavra que o Senhor colocou na vida dele para compartilhar com a igreja nesta noite. Senhor Jesus, queremos te agradecer, ó Pai, pela vida do teu filho, do teu servo, vaso, do teu instrumento. Te entregamos ele nas tuas mãos para que o Senhor assim possa manuseá-lo. Como eu sempre digo, ó Deus, assim como o instrumentista manuseia o seu instrumento, eu te peço, ministra, ó Deus, e manuseia o teu filho a partir deste momento. Que os nossos ouvidos, ó Deus, possam ouvir o timbre e a voz do teu filho, mas que a nossa alma e que o nosso coração ouça a voz do teu Espírito. Senhor, em nome de Jesus, fala através do teu filho. Nós queremos te agradecer pela sua vida, pela vida do céu, ó Deus, a quem o Senhor novamente nos presenteou e tem somado muito a esta obra, assim como todos os outros, para a glória do Senhor Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Cumprimento a igreja de Cristo, bastante gloriosa, a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. A paz ela fica melhor. Cumprimento, amada igreja, oração e gloriosa, a paz do Senhor. Amém, igreja? Amém. Louvado seja Deus, Deus está neste lugar. Já sentimos verdadeiramente a presença de Deus neste lugar. Quantos estão sentindo a presença de Deus aqui, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Os louvores e administração abençoados. Tive que parar um momento de cantar, porque eu esqueci que eu ia pregar. E aí eu estava pulando, cantando. Pastor Júlio, eu falei, gente, daqui a pouco meu fone vai embora, eu não tenho voz para poder pregar. Pastor Júlio, eu vou fazer um carrozinho aqui. Baixa meu pé, pula para um lado, pula para o outro, eu cantando, berrando. Gente, ainda tem mais 30 minutos para poder falar ainda, senão minha voz vai tudo embora. Irmão, estou muito feliz de retornar a esta etapa, de retornar a esta casa de oração, né? Minha casa espiritual. Glória a Deus! Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia juntamente conosco. Queremos meditar na Santa Palavra de Deus, no livro do profeta Isaías, no capítulo 54. Livro do profeta Isaías, capítulo 54. Vamos ler só a primeira parte deste versículo, versículo 17, vamos. Isaías, capítulo 54, versículo 17, apenas a primeira parte. Quantos encontraram de um amém? Amém! Glória a Deus, as palavras de Deus. Isaías 54, 17, a gente vai ler de uma única só vez. Eu quero ler justamente para a igreja, tá? A minha versão. A minha versão. Vamos ler só até o prosperar. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Vamos ler em 3, juntamente com toda a igreja, uma vez só. 1, 2, 3. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Mais uma vez, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Agora eu quero ouvir somente os homens desta casa. Somente os homens. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. 3, 1, 2, 3. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Rapaz, aplauda o Senhor. Aleluia, louvado. O Senhor colocou, irmão, uma palavra de direcionamento no meu coração para os homens desta casa e para a igreja do Senhor nesta noite. O tema, quando foi proposto neste culto dos homens, culto azul e tal, eu pensei em trazer uma palavra para os homens especificamente, vai trazer a palavra quando Davi está ali aconselhando seu filho, e ele diz para ele, seja homem. Davi já está ali prestes a partir, e ele chama o seu filho para abençoá-lo, para orientá-lo, e ele diz, seja homem. Eu ia construir
base nisso, mas o Senhor me levou para o outro lado, sobre as ferramentas do adversário, né? E tem momentos em que Deus ele te dá uma revelação dentro da palavra, e tem momentos em que Deus te dá o assunto, te dá o tema, e você vai buscar dentro da palavra, né? Porque uma coisa que eu aprendi é que a pregação ela precisa ter base bíblica, pregação precisa ter contexto bíblico, pregação sem Bíblia não é pregação, é discurso. A pregação ela precisa ter base bíblica. E quando nós falamos de ferramentas, eu fui para este capítulo e este versículo para falarmos sobre as ferramentas do diabo. Toda arma preparada contra ti, toda ferramenta preparada contra ti não vai prevalecer. Mas que ferramentas são essas? Nós vamos falar, irmãos, de algumas ferramentas que o nosso adversário, que Satanás, ele utiliza para me derrubar, para te derrubar. E o que nós precisamos fazer? Porque eu preciso ter o discernimento, eu preciso ter entendimento de qual ferramenta, de qual estratégia, de qual subterfúgio que o inimigo está usando para me derrubar, para eu combater. Sim, Deus. É como quando nós estamos doentes, eu só consigo tomar a medicação certa quando eu tenho o diagnóstico. Então, uma vez que eu sei qual é a ferramenta que o inimigo está usando para me derrubar, ele não me derruba. Porque ele revestir das armaduras, aleluia, de Deus, irei combater. E você já leu aqui juntamente comigo o que a palavra do Senhor diz: que nenhuma ferramenta, nenhuma arma preparada contra a minha e a tua vida não vai dar certo, não vai prosperar. Você quer aplaudir o Senhor essa noite? Porque todos os planos do diabo contra a sua vida não vai dar certo. Eu creio. Você recebe essa palavra? Porque a semana está começando hoje. E você está começando a semana declarando que tudo que ele armar para você, de segunda até domingo que vem, nada vai dar certo. Teu carro não vai bater, você não vai se machucar, você não vai ficar doente, você não vai gritar, você não vai resfriar, porque domingo que vem tu está passando por essa porta de novo. Porque tudo que ele armar para te impedir não vai dar certo. Ano passado, o domingo inventou de me matar. Estava na calçada, ele jogou um ônibus, me quebrou o meu braço, mas eu estou vivo aqui para agora. Aleluia. Irmãos, e a primeira ferramenta que eu quero falar aqui com a igreja, que o inimigo ele utiliza para nos derrubar, eu peço que você preste bem atenção nessa noite. Se você puder anotar, você anote, escreva no celular, porque quando você se deparar com essas ferramentas, você vai falar assim: o inimigo está usando essa ferramenta para destruir. A primeira ferramenta que o inimigo utiliza, irmãos, é a persuasão ou influência. Você repete comigo: persuasão, ou influência. O adversário, irmãos, ele é especialista em influenciar pessoas. O que é persuasão? É capacidade de convencimento. E muitas vezes o adversário, ele influencia pessoas a fazerem aquilo que ele quer, quando elas pensam que na verdade é o que elas querem. O adversário, ele tem o poder de influenciar, de persuadir, de convencer pessoas. E muitas pessoas tomam atitudes erradas, decisões erradas, porque estão sendo influenciadas por quem? Pelo adversário. E para contextualizar, para exemplificar, porque, irmãos, o inimigo ele está o tempo todo nos observando, correto? Em 1 Tiago 5,8 diz assim: sejam sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao redor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então o inimigo, ele está o tempo inteiro buscando maneira para nos derrubar. Influência, persuasão, convencimento. E para exemplificar, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Ezequiel 28. Nós vamos passear bastante pela Bíblia, tá, irmãos? Livro de Ezequiel, capítulo 28, a partir do versículo 13. Nós falamos sobre influência, convencimento, persuasão. Ezequiel 28, versículo 13. Podemos ler? Vamos ler os versículos. Estava no Éden, jardim de Deus.
Toda pedra preciosa era a tua cobertura, sardônio, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, o zafiro, o carbúnculo, a esmeralda, o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífanos estava em ti, no dia em que fostes criado. Foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger e te estabeleci no monte santo de Deus estava. No meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito era nos teus caminhos desde o dia que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu furor de violência, e pecaste pelo que te lancei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre as pedras afogueadas. Agora vai para Isaías 14, 12. Isaías 14, 12. Amém? Quantos acharam? Digo amém? Amém. Porque tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei meu trono. E no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte, sobre acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Essas duas passagens bíblicas aqui que nós lemos, é a profecia contra dois reis, e Deus compara esses dois reis à queda de Lúcifer. E quando Deus nos faz essa comparação, nós conseguimos ter acesso à história desse anjo. A palavra do Senhor diz que Lúcifer era o mais perfeito anjo que havia no céu. Não havia anjo mais bonito, talentoso e poderoso do que esse anjo. Eu já vou te explicar para você poder entender o meu raciocínio. Só que esse anjo, ele decidiu se rebelar contra o governo de Deus. Ele decidiu não mais estar sobre o poder de Deus. Só que eu vejo Deus dar para esse anjo aqui três coisas: beleza, riqueza e música. Repete comigo: beleza, riqueza, e música. Beleza, porque ele era bonito e não havia nenhum outro anjo mais bonito do que ele. A palavra do Senhor diz no texto que nós acabamos de ler que perfeito era nos teus caminhos. Riqueza, porque a palavra do Senhor fala que nós acabamos de ler que ele era coberto de esmeralda, de ouro, o topázio, de rubi. Ele tinha riqueza e prosperidade. E música, porque a obra dos teus tambores e dos pífanos estavam em ti no dia em que foste criado. E quando nós crescemos dentro da igreja, muitas vezes nós ouvimos que ele regia o coral do céu, ele não regia a música do céu, ele era a música. Porque quando nós vamos para a angiologia, que é o estudo dos anjos, quando Deus ele cria este anjo, como nós lemos aqui, a obra dos teus tambores e dos pífanos foram criados em ti. E aí você entende por que o inimigo se incomoda tanto com a tua oração? Por que o ministério de louvor é tão perseguido? Por que aquele que canta, que aleluia, que adora, que exalta o nome do Senhor é tão perseguido? Porque ele quer tirar de você aquilo que ele não tem mais. Aleluia. Foi entregue a música para ele: poder, beleza, riqueza e música. Só que este anjo, ao perceber quem ele representava no céu, ele decide não mais se submeter ao governo de Deus. E eu quero abrir um parênteses aqui, que eu disse que Deus entregou para ele três coisas. Quais eram? Beleza, riqueza e música. Essas três coisas fizeram Lúcifer se ensoberbecer, porque tem gente que não sabe lidar com aquilo que Deus o entregou. Isso é forte, hein? E quando a gente não sabe lidar com aquilo que Deus nos entrega, com a popularidade, com a riqueza e com os dons, nós nos ensoberbecemos e começamos a achar que não precisamos mais de Deus. Porque eu canto bem, porque eu prego bem, porque eu toco o instrumento muito bem, então eu não preciso mais de Deus. Quando ele olha para si e fala: eu tenho poder, eu tenho beleza, eu tenho dons, eu serei igual a Deus. E nós temos
quando a gente começa a achar que nós somos, a gente começa a achar o quê? Eu não preciso mais de Deus. E quando a gente começa a acreditar que a gente é alguma coisa, a gente começa a achar que não precisa mais de Deus, a gente não ora mais. É só chegar lá, eu conheço a Bíblia, eu estava rápido pela teologia, tenho conhecimento de hermenêutica, de exegese. Então é só chegar lá e abrir a Bíblia e pregar. Eu tenho uma técnica porque eu canto muito bem, então eu não oro mais, eu não me consagro mais. Eu começo a achar que não é eu que preciso de Deus, mas é Deus que precisa de mim. Nós precisamos tomar esse cuidado. Só que quando Ele fala no seu coração, no final do versículo 14, de Isaías 14, diz: subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E serei semelhante ao Altíssimo. Quando este anjo diz isso, pensa isso, Deus grita por Miguel, o arcanjo Miguel. O nome Miguel significa quem é como Deus. O nome Miguel significa quem é como Deus. Eu vou falar Miguel e você vai dizer quem é como Deus. Miguel, quem é como Deus. Miguel, quem é como Deus. Miguel é arcanjo. A palavra arcanjo é composta por duas palavras gregas. Eu não gosto de ficar pregando isso no grego e hebraico, mas eu preciso que você acompanhe seu raciocínio justamente comigo. Por duas palavras gregas. Ar, que significa primeiro, príncipe, princípio, e ângelo, que é anjo, mensageiro. Miguel é considerado o príncipe dos anjos, o primeiro anjo, o primeiro mensageiro. Quando Deus grita Miguel, Miguel, o arcanjo, o primeiro mensageiro, Miguel vem com uma comitiva de anjos, trazendo uma mensagem do céu, e a mensagem é o próprio nome. Deus estava dizendo, quando ele grita Miguel, que Miguel aparece, ele está dizendo: ninguém é como eu. Miguel vem carregando no próprio nome uma mensagem para anunciar: ninguém é como Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Feche seus olhos essa noite, feche seus olhos. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, pastora. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Miguel chega com a sua comitiva de anjos. E no capítulo 12 de Apocalipse, versículo 7, vai dizer que houve batalha no céu. Toda vez em que nós achamos que nós somos alguma coisa, ou que nós não precisamos nos sujeitar mais ao governo de Deus, Ele nos abate. Aleluia. Deus fez isso para nós, e Ele pode fazer comigo e com você. Meu Deus, aleluia. E este anjo foi expulso do céu. Mas para voltar ao contexto do início da mensagem, eu falei sobre a primeira ferramenta do inimigo, que é a influência e persuasão. Por que eu citei este exemplo? Porque o adversário que se rebelou, porque quem se rebela nunca se rebela sozinho, ele quer levar outras pessoas com ele. Aleluia. Ele convenceu outros anjos a seguir
a terça parte dos anjos. Aleluia. Ele conseguiu convencer seres celestiais. Ele conseguiu convencer anjos, falando de querubim. Eu estou falando de anjos. Seres que foram criados em santidade. Imagina eu e você que é de caminho. Ele conseguiu corromper seres celestiais. Aonde? Na terra? No céu. E eu quero dizer algo para você aqui nessa noite, que mesmo em lugares perfeitos, você está sujeito a ser corrompido. Porque no paraíso, ele convenceu a mulher a comer o fruto do paraíso. Ele conseguiu convencer. E no céu, ele conseguiu convencer os anjos a se rebelarem contra Deus. Por que eu estou falando isso? Porque ele tem a arte de convencer. E se nós não estivermos ligados, a gente é influenciado por atitudes humanas. Atitude do adversário, porque o inimigo levanta alguém para fazer a tua cabeça. Irmãos, nós estamos vivendo a era dos digital influencers. Todo mundo é influente, quer ser influente. E os influencers são aquelas pessoas que têm uma quantidade muito grande de seguidores nas redes sociais, né? No Instagram, nas redes sociais. As marcas procuram essas pessoas porque eles entendem que a voz dela, que a voz delas, que o conhecimento delas consegue arrastar outra pessoa. Uma vez que a cantora Anitta faz a publicidade de uma linha de esmalte, todo mundo vai comprar. Outro dia eu estava vendo um programa que a Virgínia falou, ela lançou uma maquiagem, ela fez uma live em 1 hora da maquiagem dela. No Instagram ela vendeu 2 milhões de reais em 1 hora de live. Pessoas com poder de influência. Só que até aí tudo bem, eu não estou aqui para pregar, você pode ser influência se você quiser. A palavra do Senhor te garante isso, influencia mesmo o mundo para o bem. Não nos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Você pode sim ser uma pessoa influente. O problema é que Satanás tem levantado pessoas com conhecimento humano, com filosofia humana, para querer ensinar a igreja. Aleluia. Pessoas com conhecimento humano, com influência, para desvirtuar o pensamento da igreja. Pessoas que não têm vida com Deus, pessoas que não pertencem a ministério, pessoas que não estão debaixo de uma autoridade, querendo ensinar, querendo dar opinião sobre a Bíblia, sobre conhecimento, e pessoas sendo influenciadas e inflamadas por um podcast. Aleluia. Oh, Deus. Por isso eu entendi essa mensagem ali nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. A palavra do Senhor para essa igreja nessa noite: para de ouvir quem não tem comunhão com Deus. Para de ouvir quem não tem pastor. Aleluia. Para de ouvir quem não tem ministério. Ah, mas eu vi um pensamento de um rapaz, um vídeo muito bom na internet, porque ele fala que a gente não precisa ir para a igreja todo dia, de que a gente não precisa entregar o dízimo, porque naquela época se entregava o dízimo não era só de dinheiro, era de animais também, e era de verdura, meu irmão. Se você recebe animal, se você recebe boi e cabrito, você pega o restante e faz um churrasco e chama a gente. Mas você recebe dinheiro, então o teu dízimo é dinheiro. Nós temos uma aula maravilhosa que agora há pouco você disse. Aleluia! Mas sabe o que acontece? São pessoas que têm um conhecimento humano. E quando você vê, não tem igreja, não tem ministério, tem pastor, e vão conduzir. E você vai sendo levado pela filosofia humana. Por um vídeo que você assiste. Porque a fala é muito boa, o teu conhecimento é muito bom. Pare de ouvir quem não tem comunhão com Deus, quem não é pastor, quem não é, aleluia, quem não é líder, quem não ora, quem não prega. Para de ouvir quem só tem conhecimento humano. Aleluia. Satanás tem levantado essas pessoas para inflamar a igreja. E aí você vai ouvir um vídeo, realmente faz sentido. Mas quem ele é? Ele é pastor? Não, ele é filósofo. Coach. Ele é coach. Irmãos, eu falo propriedade porque eu tenho formação em coach. Eu tenho formação em coach, eu sou psicanalista, mas eu não estou aqui como psicanalista, como coach, como profeta do Senhor.
Eu me formo cientista, faço faculdade de ciência política, estou no quarto período. A ciência política ela faz parte das ciências sociais. Ciências sociais, que é sociologia, antropologia e a ciência política. Eu faço ciência política, estou no quarto período. E tem matérias que, se você não tiver alicerçado em Deus, você desvia. Antropologia e sociologia. Antropologia coloca o homem como centro. Sociologia estuda a sociedade. Sociologia diz que Deus não existe, que Deus é uma criação da humanidade que tem necessidade de um ser superior para controlar a sua vida. Meu Deus! Fala Deus! A antropologia te coloca o homem como centro. E se você não tiver alicerçado, você fala, faz sentido. E o inimigo vai, te influenciando. Mas eu louvo a Deus, porque Ele castiga ao entorno da vida do meu ser. Tem uma igreja que não é conduzida pelo pensamento humano, que não é conduzida por filosofia, que não é conduzida por coach, é conduzida por palavra. Casa de oração é casa que tem palavra. E você vai repetir isso comigo. Casa de oração. Casa de oração. Casa de oração. Terra de palavra. Casa de oração. É terra de palavra. A gente não é influenciado por coisas diferentes. Aqui tem palavra. Nós vamos na palavra. É o Espírito que revela. Então eu tenho certeza que quando você começar a perceber que está sendo influenciado pelos pensamentos, mas faz sentido, você vai sambar fora, porque essa ferramenta não vai prevalecer. Você entende a palavra nessa noite? Amém. Irmãos, próxima ferramenta que eu quero falar com você, que o inimigo utiliza para derrubar. O servo de Deus, o homem de Deus, a mulher de Deus, são, só um minutinho, as nossas fraquezas. Diga comigo, as minhas fraquezas. As minhas fraquezas. Da mesma maneira que Deus ele olha para você, ele sabe o seu potencial, ele investiu em você, ele confia em você. O inimigo sabe as suas debilidades. O inimigo sabe os seus déficits, as suas faltas. E é nessas áreas que ele vai investir. As suas fraquezas. Aquilo que te irrita, aquilo que te provoca, aquilo que te entristece, aquilo que te excita, aquilo que te atrai. É nisso que ele vai investir. Porque ele conhece você. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 4. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está aqui, irmãos. É verdade. Aleluia. Estou falando. Mateus, capítulo 4, versículo 1. Vamos lá. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, e tendo jejuado quantos dias? 40 dias e 40 noites. Depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito e tomar-te-á pelas mãos, para que não tropeces em pedra alguma. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todo o reino deste mundo e a glória dele. E disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Aleluia. Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo para o deserto, para ser tentado pelo diabo. E, como nós lemos, ele jejuou 40 dias e 40 noites. Ele jejuou 40 dias e 40 noites. E teve fome. E quando a palavra do Senhor fala que Jesus teve fome, veio até ele o tentador. Jesus, ele era 100% Deus e 100% humano, de carne e osso,
mas ele era humano. E quando a palavra do Senhor fala que ele teve fome, Satanás apareceu tentando tentar Jesus. Entendeu? Tentando tentar Jesus. Porque a gente entende que a tentação, para ser tentação, precisa haver uma inclinação para aquilo. Só é tentação aquilo que eu cogito em fazer, mas eu sei que não posso. Jesus, ele era 100% espírito, ele jamais iria ceder. Então era uma tentativa de tentá-lo. Amém? Amém? Satanás aparece tentando Jesus. Transforma essas pedras em pães. Só que eu acho mais interessante é que o inimigo, ele sabia que naquele momento Jesus estava com fome. Jesus estava vulnerável. Jesus estava fraco. Enquanto Jesus estava os 40 dias de jejum e oração forte, Satanás não apareceu. Mas quando ele teve fome, Satanás apareceu. O que eu quero dizer isso para você? Que enquanto você estiver na busca, que enquanto você estiver jejuando, enquanto você estiver orando, se consagrando, você não será tentado. Mas quando você estiver fraco, quando a sua carne estiver gritando por uma coisa, quando a sua carne estiver fraca, Satanás irá aparecer para te tentar. O inimigo, ele começa, aleluia, oferecendo a Jesus, convidando Jesus a transformar as pedras em pães. Ele sabia, Jesus estava em propósito. O que o inimigo queria era fazer Jesus quebrar o propósito. Aleluia. E tudo que o adversário é te ver quebrar o propósito. Eita, Só que o mais interessante é que depois, quando ele vê que não dá certo, ele começa a utilizar a palavra. Lança esta aqui abaixo, porque está escrito que aos teus anjos, Salmo 91, não é isso? Dará ordem ao teu respeito para que te guardem todos os teus caminhos. Só que Jesus, ele também tinha a palavra, porque ele era a palavra. Aleluia. E Jesus resiste ao diabo, conhecendo a palavra. Eu quero dizer algo para você aqui nesta noite. Que quando você estiver fraco, quando você estiver vulnerável, quando a sua carne estiver gritando, pedindo alguma coisa, em que você for tentado, se você tiver dentro de ti a palavra, você resiste. É por isso que eu tenho uma palavra para a igreja do Senhor nessa noite. Se alimente da palavra, se resista da palavra, se curva da palavra, porque mesmo quando você estiver vulnerável, a palavra de Deus vai te sustentar para resistir à pressão de Satanás. Aleluia, a palavra, mas Jesus também rebate na palavra. Nos momentos seus de fragilidade, o que vai te manter de pé é a palavra. Aleluia. E por que nós temos caído? E por que nós temos cedido? Porque muitas vezes nos falta palavra. Oh Deus, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, pois a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Aleluia. Tem gente andando nas trevas, no escuro. Se revista da palavra, que esta ferramenta no escuro não vai ser. aleluia, Deus. Nós estamos entendendo essa mensagem essa noite? Aleluia. Aleluia, Deus. E depois que Jesus expulsa e resiste ao diabo, mais à frente diz que Deus envia os anjos e o céu. Depois que você passar por esta tentação, por esta prova, mesmo enfraquecido, usando a palavra, se revestindo da palavra, tem maná do céu para você. Caminha esse irmão e fala assim: resiste mais um pouquinho. Não, com autoridade profeta, resiste mais um pouquinho. Os anjos estão trazendo maná para você. Aguenta mais um pouquinho. A carne está gritando, pastor, eu estou com fome. Aguenta mais um pouquinho, porque tem anjo trazendo maná para se alimentar. Aguenta mais um pouquinho, porque tem anjo trazendo. Tem hora que a carne está com fome, mas aguenta mais um pouquinho. Isso. Bate Satanás. Essa ferramenta agora vai ser as coisas se revestir da palavra. Amém? Próxima ferramenta nós iremos falar, irmãos. Medo.
que você tem medo? Nós falamos sobre persuasão, falamos sobre fraqueza, vamos falar agora sobre medo. Porque o medo é uma ferramenta que o adversário ele usa para nos paralisar. Como psicanalista eu posso te falar, o medo bloqueia as nossas reações. O medo nos paralisa. O medo nos impede de avançar e de raciocinar. Você com medo, você não pensa. Você com medo, você se joga numa ponte. Você desesperou. Eu estava saindo do trabalho, carregando uma cesta básica, tinha muito assalto. Na passarela, eu trabalhava na rua, eu falei, se tentar me assaltar, me jogar eu e a cesta básica aqui. Você com medo, você não raciocina. Seu adversário, ele sabe que você tem medo. E todas as vezes em que você tenta avançar, ele vai aparecer com aquilo que te amedronta. Deixa eu sair só um pouquinho aqui da mensagem para compartilhar com os nossos irmãos, como eu entendi. Algo que eu tenho medo. Um medo que chega a ser assim, uma fobia, né? Eu falo muito pouco sobre isso. Minha mãe está aqui, minha mãe sabe, minha esposa sabe. Essa semana eu conversando com o pastor Joey, se também sabe. Está aqui, gente, minha mãe e meu cunhado, tá, irmãos? Minha mãezinha, meu cunhado e o meu sobrinho anjo que deve estar lá em cima, né? Da família sabe que eu tenho um medo específico, um medo desesperador. Essa semana eu conversando com o pastor Joey, eu falei sobre esse medo. Eu tenho muito medo mesmo, uma fobia de aves. Qualquer, eu não sabia disso, qualquer tipo de aves, passarinho, periquito, papagaio, galinha, não, tem pena, tem bico, voa, pastor, eu tenho muito medo, muito medo, mas é medo mesmo, eu nem sabe disso, desde pequeno, na terapia que tem que descobrir por que eu tenho medo, eu tenho muito medo. Todas as, não me convida para sua casa se tem galinha, eu não vou, Só que todas as vezes que eu estou andando no centro de Caxias, que eu vejo aquele grupo de pombos na rua, é desesperador porque eu não passo. Toda vez que eu vejo aquela cultura de pombos, eu vou, desvio o caminho, eu saio da rota, entro por outra rota, porque eu não passo onde tiver qualquer tipo de ave. Só que você presta atenção que toda vez que eu me deparo com essa espécie de animais, eu mudo a rota. Eu saio do caminho. Eu quero que você entenda aqui que o tipo da mensagem não é cômica, a mensagem é séria. Eu quero que você entenda. Todas as vezes que você está andando por um caminho, Satanás coloca sobre este caminho aquilo que te dá medo, e aí você volta. Todas as vezes que você está prestes a avançar, ele te apresenta o seu medo, e aí você retrocede, você entra numa outra rua, você para, você não vai adiante, porque está diante dos seus olhos aquilo que você tem medo. Você tem medo de voltar para a casa do Senhor porque te feriram lá atrás. Você tem medo de começar uma faculdade porque tem medo de conseguir terminar. Você tem medo de tirar a habilitação. Você tem medo de comprar a casa própria. Tem medo de abrir o próprio negócio. Tem medo de iniciar um relacionamento e se ferir. Deus está dizendo: ei, eu te darei vitória quando você resistir a esse medo. Aleluia! O inimigo vai apresentando o nosso medo para nos paralisar. Livro de 1 Samuel, capítulo 17. Depois em casa você lê com calma, para nós ganharmos tempo. Livro de 1 Samuel, capítulo 17, vem narrando a história do povo de Israel. O povo de Israel estava há 40 dias, falando sobre medo. O povo de Israel estava há 40 dias em confronto com os filisteus. Contextualizando, no meio estava o vale, de um lado estavam os filisteus e de outro lado estava o povo de Israel. Só que os filisteus eles tinham um guerreiro que era a peça-chave deles, que era quem? Golias, o gigante Golias. E a proposta era aquele soldado que desceu o vale, lutar com Golias e voltar com a cabeça dele, né? Voltar vitorioso, vai ser isento de imposto, vai casar com a filha do rei, tinha vários benefícios. Só que o povo de Israel tinha medo. Os soldados de Saul tinham medo de um homem. Por quê? Ele era considerado gigante. Golias tinha aproximadamente 3 metros de altura. Presta atenção que eu vou te falar isso aqui.
Só que quando a gente fala do gigante Golias, quando a gente fala de Golias, parece que é uma criatura sobrenatural. Mas eu quero desmistificar na tua cabeça isso. Golias era um homem de carne e osso. Golias tinha quase 3 metros, 2 metros e um pouquinho. Eu tenho 1,75. Golias não era 2 de mim. Mas sabe por que eles estavam perdendo o combate? O medo. O medo te faz enxergar o problema maior do que ele é. O povo de Israel, os soldados de Saul, tinham material bélico para enfrentar Golias. Tinham escudo, tinham lança, tinham espada, mas estavam paralisados porque o homem só estava colocando medo. Saul, o rei Saul, tinha porte físico e estrutura para descer o vale e lutar por Golias. Por quê? Porque no capítulo 9 vai dizer que Saul, o rei Saul, ele era alto, forte e bonito, que os seus ombros, presta atenção, os seus ombros se sobressaíam pela multidão. Não havia homem mais bonito do que Saul. O seu peitoral, da cintura dos ombros para cima, se sobressaíam, hein? Saul tinha estrutura física para descer e lutar com Golias. Saul era um gato. Mas por que ele não desceu ao vale, já que ele era o rei, e enfrentava Golias? Medo. Ele tinha força, ele tinha beleza, ele tinha treinamento. É por isso que tinha arma. É por isso que quando o profeta Samuel ele chega na casa de Jessé para ungir o novo rei, em que ele vê passar os irmãos de Saul, que vem Eliabe, soldado militar do exército de Israel, ele vê aquele jovem alto, bonito e fala assim: certamente estou diante do novo rei de Israel. Porque a referência estética e física que ele tinha de rei era Saul. Só que Deus diz para ele: não atente para a sua aparência, porque você vê o que está por fora, mas eu vejo o que está no coração. Aleluia! Manda buscar Samuel, um menininho ruivo, pequeno, derrama o azeite sobre ele e o unge como novo rei de Israel. Deus não está preocupado com beleza, com corpo físico atlético, porque Saul era sarado, alto, forte, bonito, mas não tinha mais a presença. Saul era um menino, mas estava no campo, já tinha matado um urso, já tinha matado um leão, carregava a presença. Não é sobre corpo bonito, é sobre presença. Aleluia! Davi. Falei Saul, né? Davi. Todos entenderam? Amém! Amém! Davi não tinha a aparência física e estética de Saul, mas ele carregava a presença de Deus. Aleluia. E Davi, se fala errado, você não me confunde, a cabeça de E Davi chega naquele arraial e vence Golias. Você acha que Davi, quando olhou para ele, também não se intimidou? Também não teve medo? É claro. Só que ele teve coragem, e coragem não é ausência de medo. Coragem é você ir mesmo com medo. Mesmo com medo é você ir adiante e fazer o que tem que ser feito. Mas Davi, ele não foi na força do próprio braço. Davi falou: tu vens a mim com lança e escudo, mas eu vou te em nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia, meu Deus! Não deixa o medo te paralisar. Não seja escravo do seu medo. Toda vez que você vai avançar, toda vez que você está prestes a conquistar, o inimigo vem e você para. Mas hoje, Deus está levando a sua mão para o alto agora. Levanta a sua mão para o alto agora. Deus está lhe fortalecendo. Deus está lhe derramando sobre você coragem. Deus está lhe colocando ousadia. E repete comigo: eu não serei escravo do meu medo. Eu serei corajoso em nome do Senhor dos Exércitos. Aplauda o Senhor. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Diga: eu sou filho de Deus. Mais uma vez. Eu não sou mais escravo do medo.
tornado refém do senhorio. Esta ferramenta não vai prevalecer. E nós falarmos da última ferramenta para encerrarmos aqui. Nós falamos lá no início sobre as nossas fraquezas. Eu quero falar sobre algo que é muito clichê do adversário fazer. É muito clichê essa ferramenta, que é a tentação. Tentação. Somos tentados diariamente. Eu só quero que você entenda, toda vez que a gente fala na igreja ou no altar sobre tentação, sempre parece que tem um cunho meio sexual, né? Parece que a tentação na vida do homem de Deus, da mulher de Deus, parece que é só uma tentação sexual. Não, é tentação em toda a área que você é frágil, toda a área que você tem debilidade. Uma pessoa que ela é extremamente estressada, ela é tentada o dia inteiro a perder a cabeça. No trânsito, tem alguém estressado aqui? Irmão, eu sou extremamente estressado. Extremamente estressado. Só que eu sou controlado. Eu e meu esposo pensam muito sobre isso. Meu esposo já é estressado. Eu já sou mais controlado. A gente fica com a gente é pastor, a gente carrega o ombro. Amém. Quem é estressado é tentado o dia inteiro a perder a cabeça. Você sai na rua, é um carro que te fecha, é alguém que passa na sua frente, no trabalho, alguém que te provoca, que te irrita. Então eu quero que você entenda que tentação não é só tentação sexual, é toda a área da sua vida que você tem debilidade. E o inimigo ele tenta o tempo inteiro. Livro de Gênesis, capítulo 39, para encerrarmos. José, está falando sobre José. Todos conhecem aqui a história de José, marca aí em casa, você lê o capítulo 12, 39 do Gênesis. José, ele chega no Egito como escravo. José chega no Egito como escravo. Foi traído, vendido pelos seus irmãos, vivia numa família top, seus irmãos venderam José, e José vai para o Egito como escravo. José é comprado por Potifar. José é comprado por Potifar. Todo mundo aqui está ligado na palavra. Porque a oração é terra de palavra, todo mundo está ligado. Ele é comprado por Potifar. Quando José ele chega na casa de Potifar como escravo e ele começa a trabalhar, a palavra do Senhor vai dizer neste capítulo, você pode ler em casa, que Deus começa a prosperar a José, porque Deus era com José. E o que eu acho muito incrível é que mesmo José, numa terra estranha, mesmo José em condição de escravo, ele fazia o seu melhor. Mesmo em condições desfavoráveis, ele estava sendo canal de bênção para a casa de alguém. E eu quero abrir um parênteses aqui para você. De repente você esteja hoje numa situação que você não queria, numa empresa que você não queria, num bairro que você não queria, mas Deus está dizendo, mesmo em condições desfavoráveis, seja canal de bênção para alguém. Aquela menina que foi levada para a casa de Naamã tinha todos os motivos para ser insuportável, mas quando ela olha para Naamã era um homem leproso, era soldado valente, mas era leproso. Quando ela olha e fala assim, eu sei de alguém que pode resolver o seu problema. Ela foi canal de bênção, mesmo em condição de escrava. José começa a trabalhar na casa de Potifar e Deus começa a prosperar a casa de Potifar. Tanto que a palavra do Senhor fala que Potifar não sabia mais o que tinha na sua casa, porque tudo era governado por José. Mesmo como escravo, ele apresentava bons resultados para aquela casa. Eu quero dizer para você que de repente você está numa empresa insatisfeito e quer fazer um serviço horrível. Mesmo você estando de repente numa situação que você não quer, seja canal de bênção para as pessoas que estão à sua volta. Quantos receberam esta palavra aqui? José começa a trabalhar e a governar a casa de Potifar. Só que a palavra do Senhor fala que José começa a ficar bonito, arrumado. Por quê? Agora ele trabalha dentro de casa de Potifar, está arrumado, está cheiroso, está usando boticário, não está mais no sol, construindo pirâmide, está lá trabalhando na casa de Potifar. Tem um momento em que a esposa de Potifar, ela olha para José e fala assim, nossa,
José está bonito, está ficando forte, tomando whey. Está malhando, José. Ela começa a olhar para aquele menino e ver a beleza dele. Porque tem gente que só vai te achar bonito quando as condições melhorarem, irmão. Mas aí foi um assunto para uma outra hora. Enquanto José estava no sol, carregando, ele era bonito. Foi trabalhar armadinho, cheiroso e ficou interessante. Tem gente que vai te achar interessante quando tiver um bom carro, um bom emprego, mas outra hora a gente conversa sobre isso. Ela olha para José e vê beleza. E ela começa, agora o Senhor fala, a assediar José. Ela passa dias assediando José sexualmente. Vem isso comigo. Meu marido não vai saber, ninguém vai saber. Tentação para quê? Para derrubar José. Só que José, ele começa a resistir a ela. E a palavra do Senhor fala que ele começa a dizer para ela, eu não posso. Seu marido confia em mim. Seu marido me entregou esta casa para governar. E eu não posso pecar contra o meu Deus. E ela passa dias assediando José, tentando José. Tanto que a palavra do Senhor fala, tinha um momento que ele começa a ignorá-la. Mas teve um dia em que ela foi longe demais. A palavra do Senhor fala que teve um dia em que eles estavam sozinhos em casa, não tinha servo, não tinha escravo, e ela agarra José. E aqui eu chego no ponto que eu quero que você redobre a sua atenção. Ela agarra José, e tentando forçar ele a ter intimidade com ela. E quando ela agarra José para assediá-lo fisicamente, a palavra do Senhor fala que José foge. José foge. José foge. Por que neste momento ele foge? Porque quando ele está sendo tentado, ele foge. Porque eu aprendi uma coisa com a missionária Sirene, minha mãe, que está sentada ali atrás. Ao inimigo, você resiste. A tentação, você foge. Aleluia. Tentação, não resiste. Tentação, você foge. Fala para essa pessoa que está do seu lado. Ao diabo, você resiste. A tentação, você foge. Coloca o Senhor. A tentação, você não tem que resistir. A tentação, você tem que fugir. A palavra do Senhor fala resistir ao diabo. Jesus resistiu ao diabo com a palavra. Mas quando você for tentado, você precisa fugir. Glória a Deus. Sabe por que às vezes a gente cai? Porque a gente acha que somos super crentes. Quando José vê que aquele ambiente era perigoso, que o assédio, que a tentação estava pior, ele saiu. Todas as vezes em que você estiver em um ambiente em que você estiver sendo tentado, saia desse ambiente. Meu Deus. Todas as vezes que você estiver em um ambiente em que você estiver sendo tentado, saia desse ambiente. Como Deus está falando com Deus. Você só cai nessa armadilha do diabo se você quiser. Se você tem problema com bebida, pastor, mas beber não é pecado, a Bíblia fala. Estou falando que tem problema patológico com bebida. Porque eu nunca bebi na vida. Tem gente que vai beber socialmente, vai beber. Tem gente que perde a noção. Famílias são destruídas por causa do álcool. Então estou falando, se você tem problema com bebida e você está numa festa, em um ambiente em que é posto cachaça, cerveja na mesa, saia desse ambiente. Se você se considera uma pessoa violenta, agressiva, estressada, e você está em uma festa que você é provocado, saia dessa festa. Se você está em um ambiente em que tem uma pessoa que te atrai sexualmente, e você está sendo tentado, está sendo atraído por essa pessoa, não, Deus está falando aqui neste lugar. Saia desse ambiente. Olha para o que Senhor essa palavra. Ao diabo você resiste. O diabo manifestou, eu vou fazer gracinha de madrugada na tua cara, você enfrenta ele. Crente que sente a
Este é o quarto e último. Essa Essa mensagem Senhor. vai ser dividida em duas partes. Eu vou encerrar ela por aqui. No outro momento, aí nós vamos pegar já a continuidade. Mas essa é a mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Sobre essas ferramentas e o que a gente fazer para não cair nas ferramentas que o inimigo usa. Nós não seremos influenciados pelo adversário. Nós não cairemos nas nossas fraquezas. Nós não seremos dominados pelo medo. E nós fugiremos de qualquer tentação que se apresente. Se algo de pé nessa noite. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração por você. Coloque a mão sobre a tua cabeça. Se ele puder, coloque a mão sobre a tua cabeça. Você profetizou aqui que nenhuma ferramenta preparada contra ti vai prosperar. Verdade, aleluia. Essas ferramentas que nós falamos aqui, o inimigo vai tentar, ao longo da semana, fazer você cair em uma delas. Mas o Senhor te deu instrução aqui hoje. O Senhor te deu uma aula aqui hoje. E você não vai cair nessa ferramenta do diabo. Feche teus olhos nessa noite. Soberano Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em tua presença, meu Senhor, eu quero entregar a vida da tua igreja nas tuas mãos. Senhor, foi ministrado sobre este lugar. Pai amado, e como nós falamos aqui mais uma vez, eu irei repetir: nós não seremos influenciados, Senhor, pelo adversário. Senhor, nós não cairemos pelas nossas fraquezas. Olha, meu Senhor, nós não seremos escravos do nosso medo. E nós não cairemos na tentação do adversário. Fortalece a tua igreja, destrutura o teu povo, meu Senhor. Que toda a ferramenta preparada na segunda, na terça, na quarta, na sexta, na quinta, no sábado, no domingo, caia por terra, Senhor. Porque a tua igreja, Pai amado, vai ser revestida pela tua glória. A tua igreja está revestida pela tua palavra, Pai amado, e nós não cairemos nos laços e ciladas do adversário. Fica conosco, Senhor, é o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus.